A minha ambição, e penso que a ambição que devíamos ter como país e como continente, é continuar a fazer a massificação da educação. É continuar a ensinar as nossas crianças. Nós não vamos conseguir, nos próximos 10 anos, ter salas de aulas para todas as crianças do país. Nós não vamos conseguir fazer com que as crianças não caminhem 5, 10 quilómetros para chegarem ao lugar de estudo. Nós não vamos conseguir com que cheguem lá barriga cheia e que tenham condições de aprendizagem otimais. Sobretudo não vamos conseguir nem criar infraestruturas, ainda menos formar professores, porque se leva tempo. Então nós temos que continuar a massificação do ensino primário, temos que continuar a massificação da universidade, mas eu penso o seguinte, nós temos 250 mil pessoas que frequentam o ensino superior em Moçambique. As universidades. 250. É o menor pequeno, número. O menor número, de vista proporcional, de toda a África Austral e da África em geral. Mas temos 56 universidades, que é proporcionalmente o maior número. Curioso. Eu penso que nós devíamos apostar com seriedade sobre estes 250 estudantes universitários. Como fizemos o 8 de março, que foi aquilo que permitiu ao país de respirar e ganhar uma certa pujança a nível da educação, esses 250 mil, nós devíamos investir sobre eles de uma maneira maciça. Os nossos fundos soberanos deviam servir a isso, apostar neles e fazer com que eles sejam responsáveis para ajudar a catapultar o país no seu conjunto. E eles, se cumprirem esta missão de aprender, de desenvolver, de assumir esta responsabilidade de catapultar os outros, então teríamos condições para injetar melhores condições para o conjunto da população nos níveis mais importantes, mais sensíveis. Agricultura, saúde, infraestrutura e etc. Podíamos ter um plano de Moçambique que daqui a 50 anos seria outra coisa, mas não estaria fora da rota de desenvolvimento. E isto para mim me parece fundamental. Temos que fazer escolhas claras, certas, e uma das escolhas, que não é escolha, é uma obrigação, é com seriedade fazermos ciência e fazermos tecnologia. Não fazer escolinhas como temos estado a fazer, não fazer da escola, do ensino, da universidade uma coisa secundária, mas apostar nela como uma alavanca que vai fazer mudar a situação do nosso país. Olha para os tigres da Ásia, olha o que aconteceu em Singapura, na Malásia. Não foi toda a população que cresceu ao mesmo tempo. Foi uma elite completamente responsável. É importante que esta elite seja responsável, não seja egoísta, não seja jogar só para ela, mas que ela tenha a função com a mão esquerda, estar em contato com o desenvolvimento do mundo, com a mão esquerda puxar os que estão mais em baixo para que o nosso povo possa subir. Que nem a geração 8 de março. Eu acho que este é um bom exemplo da Primeira República, né? A geração 8 de março. Foi um compromisso incrível que alavancou uma administração pública que herdamos, que estava em condições precárias, né? E depois, bem, vamos lá assim dizer, há um místico. Eu disse de novo, eu sou especialista em religião, então vou buscando coisas estranhas. Há um místico africano que disse assim: eu tenho ouvido a Europa e os Estados Unidos a falarem torta à direita de inteligência artificial. Inteligência artificial. Ele disse assim: olha, não há inteligência artificial, aquela é inteligência ancestral. Ali tem AI, não é? Ou IA, é inteligência artificial. Para os africanos, não há inteligência artificial, existe inteligência artificial ancestral. Então eu pensei, esses homens, como é que... E tem razão. A ideia por detrás disso é que nós temos que saber que há uma continuidade naquilo que hoje chamamos de ciência. Então, se percebermos que os nossos ancestrais não eram tão fora da ciência como parece, então temos que admitir que existe uma continuidade. Ora, aconteceram coisas no meio disso tudo que aparentemente foram descontinuidade. O que são estas coisas? São as que o professor referiu. Vamos assim dizer, no século XIII começa a haver uma separação. E depois esta separação é exacerbada com cerca de 700 anos, vamos assim dizer, de escravatura, que até hoje existe uma forma de escravatura. Depois os colonialismos, depois os neocolonialismos, por aí assim. Mas estas coisas que aconteceram, sim, são circunstâncias que criaram certa descontinuidade. Mas as universidades hoje têm que ser o centro onde se evoca esta inteligência ancestral.
Não sei como. Não estamos a dizer que vamos buscar místicos africanos para falar disto. Mas é preciso resgatar, como disse uma vez o professor Nguenha, memórias que nos ajudam a ver o presente e projetar um futuro. Há memórias que não foram... Essas circunstâncias da história, né, e que adiaram a sua execução. São estas memórias que temos que ir buscar. As universidades têm que se tomar isso muito sério. Porque o que mais falta nas universidades não é necessariamente a tecnologia, mas saber que a consciência, aquilo que o Paulo Freire uma vez disse, é preciso ter essa consciência primeiro, de que estamos atrás, temos que parar de imitar, que até os tigres que a professora mencionou, eles já que tiveram a chance de imitar muitas coisas. O Toyota é uma imitação do Land Rover, as máquinas, etc, etc. Mas nós já não temos essa chance, professor. Nós temos que ser mesmo criativos. E criatividade não aparece do nada, aparece de primeiro saber que temos uma inteligência ancestral. Eu não sei. Estes últimos anos, sobretudo depois de Cheikh Anta Diop, Nações Negras e Cultura, que tentou mostrar a ligação intrínseca entre o Egito Antigo e a África Negra. Tentava mostrar que as primeiras bibliotecas, como de Alexandria ou de Tombuctu, foram no continente africano. E que os primeiros exercícios de matemática, de geometria, as primeiras reflexões em volta do monoteísmo, da astrologia ou astronomia foram feitas por pessoas de origem africana, os primeiros estudos de matemática, etc. E muita gente tem vindo a trabalhar sobre esta contribuição maior que a África do passado deu ao mundo e que o mundo tentou esconder no século XIX, depois das epopeias de Napoleão e no Egito, quando descobriram-se a leitura de hieroglifos, sabiam, mas tentaram esconder que esses egípcios que construíam as pirâmides ainda hoje são um mistério sobre a forma de construção e as suas geometrias, mas sobretudo o seu próprio significado, continuam ainda hoje a ser um mistério e uma admiração para o mundo inteiro. Eu lembro-me de um filósofo camerunês que dizia: não é porque as gerações do passado inventaram coisas que nós não temos que dar respostas hoje aos problemas com que estamos confrontados. Eu penso o seguinte, eu penso que é importante pensar no Egito Antigo, na escritura da Etiópia, nas matemáticas que nós contribuímos a fazer, pensar que quando a gente estuda patrística, os chamados padres da igreja, no segundo século eram todos Clemente, o africano, Clemente de Alexandria. Quer dizer, a importância destes, que Paulo VI escreveu uma encíclica sobre a grandeza da África, aquilo que deu ao mundo. Tudo isso é importante. É importante voltar à história de Tombuctu. É preciso voltar à primeira carta dos direitos humanos escritas no Mali, no século XIII, XIV, etc. É preciso pensar no grande Zimbábue do passado. Porém, eu tenho para mim a coisa seguinte, é que aquilo que eu vi, por onde passei, é que as culturas que melhor conseguiram repristinar o próprio passado são aqueles que dominaram a ciência e a tecnologia. O Japão, a China hoje, a Singapura, a Índia, têm uma língua própria, têm uma cultura própria, têm crenças próprias, têm espiritualidades próprias, e foi com base nestas espiritualidades, nestas crenças, nessas escrituras, que eles conseguiram entrar na modernidade. E não houve nenhuma contradição entre a domesticação destes utensílios modernos e a recuperação do mundo cultural deles, podia ter ficado apagado. Então eu continuo a pensar que é importante nós incidirmos muito sobre a domesticação destes artefatos tecnológicos que a ciência e a técnica nos trazem hoje. Isso vai nos dar instrumentos até para repressionarmos a nossa história. Como é que Cheikh Anta Diop conseguiu saber do Egito Antigo? Trabalhando sobre o carbono 14. Trabalhando hoje sobre o ADN. Quer dizer que os utensílios científicos modernos, mais do que afastar-nos do nosso passado, são instrumentos que nos permitem ir buscá-los com maior conhecimento de causa. Mas aquilo que me parece estruturalmente e fundamentalmente indispensável é que nós não podemos ficar atrás desta corrida pelo avanço em frente, e quando vamos para frente com a atenção necessária, isso vai nos dar mais bases para recuperarmos aquela dimensão histórica que nos é própria. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta específica. Quer dizer, essa questão, por exemplo, a conexão entre modernidade, né, de ciência versus humanidades, a ideia de que a ciência, vamos assim dizer, tem estado a trabalhar em alguma parte, contra aquele conflito criado de religião, ciência,
tudo aquilo está completamente errado. Quer dizer, o que vimos na história, os filósofos lêem essas coisas. Na verdade, a ciência só aumenta, só melhora a vida das pessoas, né? Mesmo a inteligência artificial tem que ser ela ser vista sempre como uma ferramenta, não como um fim, mas uma ferramenta que os humanos, por isso, vindo dessa crença, até Harari, no tal de Harari, que é de inteligência, diz isto, ela é perigosa enquanto ela estiver fora do nosso controle. Mas esta, de novo, é uma conversa que eu gostaria de ter a separar. Há uma reflexão já data que dizia que o século XX ajudou-nos a descobrir o passado e o século XXI impôs-nos a descobrir o futuro. Como se houvesse um passado sem futuro, um futuro sem passado. No fundo, quanto mais utensílios temos à disposição e mais nos dirigimos em direção à frente, nós temos maior capacidade de descobrir o que nós fomos atrás. O livro do Harari que citaste, no Homem Deus, ele mostra a projeção do homem em direção à frente, mas primeiro começou no Homo Sapiens. Quer dizer, como é que nós chegamos onde nós estamos e como onde nós estamos permitiu-nos de descobrir a aventura histórica que a humanidade fez. Quer dizer, nós não paramos de descobrir o nosso próprio passado com arqueologia, paleografia, paleontologia, tudo o que tu quiseres, mas é a ciência técnica que nos dá os utensílios para descobrir isso. Então, a ciência técnica não é simplesmente alguma coisa que nos dá utensílios para ir para frente, mas ela nos permite de voltarmos para trás à descoberta da nossa própria herança. Vou dar-te um exemplo. O meu filho deu-me uma vez, fez-me passar um teste para descobrir os nossos antepassados. Hoje, a partir do nosso ADN, conseguem recriar aquilo que foram as nossas origens. Não origens do ponto de vista étnico, mas do ponto de vista biológico. Então nós chegamos a saber que temos ancestrais que vêm de lugares mais longínquos. Eu tinha os Grandes Lagos, tinha Lituânia, tinha China. Quer dizer que as populações foram... Tens 3, 4 continentes juntos. Quer dizer, as populações foram se misturando. Há processos evolutivos que a ciência hoje explica que nos levaram a ser o que nós somos hoje. Quer dizer, não há uma humanidade separada, mas uma conjugação de esforços e de esferas que chegaram a produzir a humanidade que nós somos hoje. A ciência nos permite ter uma certa domesticação sobre o nosso devir, mas ela nos permite também ter um melhor conhecimento sobre as metamorfoses pelas quais passamos para chegarmos a ser aquilo que somos como humanidade, como raça, como continente, até como país. Uma vez mais, ciência e tecnologia não é um capricho que a gente se possa permitir de desenvolver ou não, mas é importante que a gente abandone esta função dos usuários e subamos no barco, não para ser passageiros, mas para ser pilotos de aviões. Esta é a condição para a nossa sobrevivência como país, como continente, e ouso dizer, até como raça. Obrigado, professor. Rapidamente, uma das coisas que nós vimos com a administração Trump agora, por exemplo, tem várias coisas bem estrondosas que ele colocou lá, mas o congelamento imediato de ajuda da USAID, através da USAID, para os países africanos, para o mundo todo, mas para os países africanos, que por acaso apanhou muitos de surpresa. Mas aqui a minha pergunta é, sabe, nós estamos independentes, a África no geral, há quase meio século ou mais ou menos meio século, e normalmente mesmo quando se criaram as instituições de Bretton Woods, era para resolver questões num período máximo de 30 anos. E muitos dos países que estavam muito embaixo depois da Segunda Guerra Mundial levantaram-se muito rapidamente e até começaram a ajudar outros, né, através daquelas instituições. Mas a África, 50 ou mais ou menos 50 anos depois, um pequeno abalo de parar de dar apoio, já é uma crise que está a entrar. Já não há aspirina, já não há um condom para os jovens nas farmácias. Já, quer dizer, não é, quando é que há de haver o desmame de verdade? O que é que está a passar? Não é esta uma chance? A pergunta que se coloca é, não será esta uma chance de dizer, obrigado, você tem nos ajudado, vamos viver dos nossos meios? Olha, quando a nível político nós estamos uns com os outros a discutir a política moçambicana ou a política africana, a gente diz 50 anos de independência e nós somos dependentes em quase tudo da vontade de outros e etc.
quando a gente reflete do ponto de vista científico e pergunta-se o que são 50 anos, a gente dá-se conta que é verdadeiramente pouco. Só para dar-te um exemplo, os povos que se referem a Roma ainda existem hoje. E Roma tem 2.000 anos de história. E ainda hoje, a discrepância entre o norte da Itália e o sul da Itália é problemático. Ainda hoje. Ainda hoje, Milão é muito mais desenvolvido do que Palermo, que é a Sicília, por exemplo. Ainda hoje, há problemas não resolvidos com os franceses de Marselha e de Paris. E uns falam da grande Gaule de Clovis do século VI, para não falar do Egito, que é ainda anterior e tem situações extremamente complicadas. Então nós podemos ser muito, digamos assim, agressivos e peremptórios quando discutimos a dimensão política pela nossa necessidade de ver o nosso país e continente avançar, até porque a vida de cada indivíduo é uma só e ele quer tirar o melhor proveito dela. Quando olhamos isto numa perspectiva histórica, então aí a gente é obrigada, digamos assim, a cautelar um bocadinho os nossos posicionamentos, porque afinal de contas são histórias novas e recentes. Um amigo, Filomeno Lopes, da Guiné-Bissau, filósofo como eu, diz muitas vezes que os asiáticos, não obstante a colonização, mantiveram as próprias línguas, mantiveram as próprias crenças, mantiveram as próprias culturas. A colonização não lhes afetou e não incidiu sobre isso. Nós fomos aqueles que a antropologia do século XIX chamava sem rei, sem Deus e sem lei. Quem dizia sem Deus era preciso trazer uma nova religião. Sem lei significava que era preciso importar um novo direito, cortar o nosso nível de relacionamento político endógeno para impor um outro. E sem rei significava que era preciso uma governação exógena que vinha do exterior. A nós foram tiradas as línguas. Estamos aqui os dois a falar, falamos de uma língua externa. Você é cristão, das religiões, eu também. É uma religião exógena. E a partir daí nós podemos olhar para o conjunto das nossas referências. As nossas referências não têm nada de africano.